Há uma promessa escondida nas palavras mais íntimas de Jesus, um segredo revelado apenas aos que se retiram do barulho. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, está escrito: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Essa declaração não é apenas uma instrução sobre oração, é uma chave espiritual. É uma convocação divina para o lugar onde os olhos humanos não alcançam. É nesse espaço, longe dos aplausos, das câmeras, dos púlpitos e das redes sociais, que Deus começa a escrever as maiores histórias de exaltação. Quando você fecha a porta do quarto, você abre o céu sobre a sua vida. E quando ninguém está olhando, Deus está vendo tudo. Ele não apenas observa, ele registra, ele responde. E no tempo dele, ele recompensa, publicamente. O segredo do reino é esse: Deus trabalha no invisível para te exaltar no visível. Ele vê tua lágrima escondida, tua oração solitária, teu jejum silencioso, tua oferta sem holofote, teu perdão dado sem plateia, tua fidelidade que ninguém celebrou. E tudo isso está sendo somado no céu. Nenhum gesto feito no secreto passa despercebido por aquele que sonda os corações. Ele é o Deus que não se impressiona com palcos, mas se emociona com portas fechadas. Não se engane, a maior audiência que você pode ter é a do Pai. E quando o Pai assiste, ele age. Quando o Pai se comove, ele recompensa. Quando o Pai reconhece, ele exalta. A tua recompensa não virá porque você se promoveu, mas porque você se recolheu, porque você confiou, porque você orou no escuro esperando a luz de Deus. Existe um erro perigoso que muitos cometem: buscar reconhecimento de homens antes de ter aprovação de Deus. Mas o céu não funciona como a terra. No mundo, você precisa se mostrar para ser lembrado. No reino, você precisa se esconder para ser revelado. Quando você aprende a amar o quarto, Deus te prepara para o trono. Quando você se apaixona pelo secreto, Deus te conduz ao público. Mas não é qualquer público, é aquele que Ele escolhe. É a hora que Ele determina, é o cenário que Ele constrói. Porque não é sobre você aparecer, é sobre Ele ser glorificado na tua exaltação. E Ele só exalta quem passou pela escola do anonimato, pela universidade do silêncio, pelas disciplinas da obediência, da entrega e da renúncia. Portanto, se hoje você está sendo fiel e ninguém está notando, continue. Se você está orando e ninguém está te chamando, persista. Se você está jejuando e não há resultado visível, persevere. Deus está no secreto e Ele te vê. Enquanto todos olham para os que estão nos palcos, Deus está olhando para os que estão nos quartos. Enquanto o mundo valoriza o espetáculo, o céu valoriza a intimidade. Enquanto os homens escolhem os populares, Deus separa os escondidos, porque é do esconderijo que Ele tira os ungidos, é do oculto que Ele levanta os profetas, é do silêncio que Ele forma os futuros reis. A exaltação pública que virá sobre sua vida será proporcional à fidelidade que você demonstrou quando ninguém te viu. E não será uma exaltação comum, será uma recompensa celestial. Será Deus dizendo: agora todos verão o que eu já sabia sobre você. E será o momento em que as portas vão se abrir sem explicação lógica. Será o tempo em que oportunidades vão surgir sem currículo, sem influência, sem campanha. Porque quando Deus quer exaltar alguém, Ele não pergunta quem aprova. Ele simplesmente faz. E quando Ele faz, ninguém impede. O que você está construindo hoje, no secreto, será testemunhado por todos amanhã. Não pare. Não duvide, não negocie sua intimidade por visibilidade, porque Deus vê, Deus honra, Deus recompensa. E Ele vai fazer isso, diante de todos. Você já sentiu como se estivesse fazendo tudo certo, mas ninguém reconhece? Já viveu aquele momento em que você obedece, serve, ama,
se sacrifica, mas parece que está sozinho, que ninguém percebe o quanto dói continuar firme, que ninguém se importa com o quanto custa manter a fé viva quando tudo ao redor diz que seria mais fácil desistir? Pois saiba de uma coisa: o céu não está em silêncio. Deus não é cego. Deus não é surdo. Deus não é indiferente. Ele vê, Ele ouve e Ele anota. Enquanto você acha que está apenas sobrevivendo no escuro, Deus está construindo uma colheita eterna a partir de cada atitude invisível que você teve. O mundo pode não notar seu jejum, sua renúncia, sua generosidade, seu amor incondicional, mas Deus já escreveu tudo isso no livro dele. Cada lágrima que você derramou foi registrada. Cada sim que você deu para Deus enquanto o mundo te oferecia atalhos foi anotado. Cada vez que você perdoou sem receber desculpas, cada vez que você serviu sem receber honra, cada vez que você sustentou a fé quando tudo dizia para abandoná-la, o céu estava presente e tudo foi contado, porque Deus não mede como os homens. Os homens aplaudem o que brilha, Deus recompensa o que permanece. Os homens enxergam feitos, Deus valoriza raízes. Os homens olham para performances, Deus olha para propósitos. O Pai que vê em secreto está acompanhando passo a passo da sua fidelidade, e Ele não deixará que nada disso seja em vão. Você pode não ter palco agora, mas tem a atenção total do céu. Existem pessoas que estão esperando o reconhecimento de homens, mas o que realmente importa é a aprovação de Deus. O aplauso do céu vale mais que qualquer curtida da terra. O bem-estar, servo bom e fiel do Senhor, é o maior prêmio que alguém pode receber. E sabe o que é mais impressionante? Ele não espera a perfeição, ele espera fidelidade. Ele não quer a performance de um herói, ele quer o coração sincero de um filho. E se você tem sido fiel com o pouco, com o escondido, com o que ninguém quer, Deus vai te entregar o muito. A recompensa pública virá, não porque você exigiu, mas porque você foi provado no secreto e aprovado diante do trono. Os céus têm memória, e Deus não esquece dos que o honram em silêncio. Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. Isso é uma garantia divina. Deus não esquece. Você pode até estar se sentindo esquecido, ignorado, rejeitado, mas Deus está escrevendo uma história onde tudo isso será revertido em honra. O tempo que você passou sendo incompreendido será o tempo que Deus transformará em testemunho. O que hoje é desprezo, amanhã será prova. O que hoje é invisível, amanhã será irresistível. E quando Deus quiser mostrar quem você é, Ele não pedirá autorização para ninguém. A exaltação virá, não porque você apareceu, mas porque você permaneceu. E Deus anota os que permanecem. Então continue. Mesmo que esteja cansado, continue. Mesmo que ninguém veja, continue. Porque a tua constância no secreto é a senha para a tua recompensa no público. A tua fidelidade invisível é o que autoriza o céu a te levantar diante de todos. O processo pode parecer longo, mas a colheita será abundante. Você não está perdendo tempo, você está acumulando honra, você não está sozinho, você está sendo moldado, você não está esquecido, você está sendo observado pelo único que realmente importa. E quando ele decidir agir, nenhum inimigo poderá impedir, nenhum obstáculo poderá se manter de pé, nenhuma mentira poderá te parar. Porque quem vê tudo é quem comanda tudo, e Ele está anotando absolutamente tudo. Antes de Deus te expor ao público, Ele te prova no particular, porque a exaltação verdadeira nunca vem antes da provação sincera. No reino de Deus, ninguém é apresentado sem primeiro ser refinado. A lógica divina é clara. Aquilo que será visível precisa antes ser tratado no invisível.
e a exposição sem preparo gera destruição. Por isso, Deus permite que muitos de nós passemos por longas estações de anonimato, onde ninguém reconhece, onde os dons não são celebrados, onde o talento parece desperdiçado, onde a promessa parece distante. Mas é exatamente nesse período que Ele está nos blindando contra a vaidade, curando a alma das feridas antigas, arrancando as impurezas do caráter e alinhando nossas motivações com a eternidade. Deus não expõe o que ainda não suportaria os olhares, porque a mesma luz que ilumina também revela. A mesma vitrine que celebra também julga, o mesmo público que aplaude também critica. E o Senhor sabe disso. Por isso, Ele prefere trabalhar em silêncio, com tempo, com paciência, com profundidade. Ele te esconde, não para te punir, mas para te preparar. Ele silencia teu nome, não por desprezo, mas por proteção. Ele restringe tua visibilidade, não para te esquecer, mas para te amadurecer. Porque quem sobe sem raiz, cai com o vento. Mas quem foi moldado no secreto, sustentado na intimidade e fortalecido na presença, esse pode ser colocado em qualquer lugar, porque não será corrompido, nem seduzido, nem abalado. Você quer ser usado por Deus? Então, aceite ser provado por Ele. Não há ministério verdadeiro sem cruz. Não há autoridade sem obediência. Não há honra legítima sem renúncia sincera. Antes de exaltar José no trono do Egito, Deus o provou no fundo do poço. Antes de tornar Moisés o libertador de Israel, Deus o escondeu no deserto. Antes de tornar Davi o rei de uma nação, Deus o fez pastorear ovelhas longe dos olhares. Porque toda exaltação pública é precedida por uma fornalha secreta. Um tempo onde só você e Deus sabem o que está acontecendo, onde só Ele entende suas dores, onde só Ele vê seus esforços, onde só Ele fortalece seu coração. E é nesse lugar que os maiores livramentos são forjados. A aprovação é o filtro que separa os que querem aparecer dos que querem obedecer, os que buscam aplauso dos que buscam presença, os que desejam holofotes dos que desejam o altar. E Deus conhece cada intenção. Ele não é impressionado com performance. Ele se move por entrega. É por isso que você está sendo provado, porque há algo grande vindo. Mas antes, Deus precisa ter certeza de que teu coração será todo dele, que você não vai se corromper com o sucesso, que você não vai se perder quando a bênção chegar, que você vai continuar orando mesmo depois que a promessa se cumprir. E só quem passa pela prova com fé recebe a recompensa com consistência. Não reclame se você está sendo moldado, celebre, porque isso é sinal de que Deus está prestes a te entregar algo maior. A prova é o último estágio antes da honra. O silêncio é a senha para o testemunho. O deserto é o endereço antes da terra prometida. E se Ele está te provando agora, é porque Ele vai te usar depois. Então aguente firme, confie, adore mesmo sem sentir, obedeça mesmo sem entender. Porque aquele que prova no secreto também recompensa no público. E quando Deus te expuser, será para mostrar ao mundo não quem você é, mas quem Ele é através da tua história. Você será prova viva de que todo processo escondido produz um propósito glorioso. Quando você olha para o céu e se pergunta, por que está tão difícil? Por que ninguém me vê? Por que nada acontece comigo? É natural que venha o sentimento de injustiça. A alma grita, o coração pesa e tudo dentro de você parece acreditar que está sendo esquecido, ignorado ou até punido por algo que nem entende. Mas o céu não opera como o mundo. O que você está vivendo não é castigo, é preparação. O que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. O que você pensa ser negligência, Deus está usando como formação. Você não está sendo ignorado, você está sendo treinado. E o treinamento de Deus é silencioso,
profundo e muitas vezes solitário. Mas é nesse treinamento que nascem os que vão sustentar peso de glória sem cair, os que vão subir sem se corromper, os que vão vencer sem esquecer quem os levantou. Há uma pedagogia divina nos bastidores da tua história. Deus está lapidando cada área que precisa ser forte antes da exaltação. Ele está curando traumas que não podem acompanhar você na próxima fase. Está ensinando obediência nas pequenas coisas, porque são elas que vão sustentar as grandes. Está desenvolvendo humildade, paciência, discernimento, firmeza espiritual. Você acha que está parado, mas está sendo esculpido pelas mãos do Criador. Você pensa que está estagnado, mas está em pleno processo de forjamento. Deus está colocando raízes profundas para que a árvore da tua vida não tombe quando os ventos da fama, do sucesso ou da responsabilidade soprarem. E Ele só faz isso com quem tem grande plano preparado. A maior parte do treinamento de Deus acontece longe dos olhos das pessoas. Ele não precisa de plateia para trabalhar em você. Na verdade, Ele prefere o anonimato. Porque é ali, quando ninguém aplaude, que Ele testa a tua motivação. É quando ninguém vê que Ele prova se você é constante. É quando tudo está em silêncio que Ele vê se você confia na voz dEle. O mundo pode chamar isso de injustiça, mas Deus chama de lapidação. Como o oleiro com o vaso, como o ourives com o ouro, como o agricultor com a terra. O processo é duro, mas o resultado é eterno. Quando você passa pelo treinamento de Deus, você se torna alguém que não depende da aprovação dos homens, mas vive pela direção do Espírito. E isso é libertador. Então, se tudo parece travado, entenda. Talvez não seja hora de avançar, mas de firmar base. Talvez não seja momento de colher, mas de fortalecer raízes. Talvez não seja tempo de ser visto, mas de ser moldado. Não desvalorize o treinamento divino. Não despreze a escola do secreto. É nesse ambiente que os futuros líderes do reino estão sendo formados. Deus está te preparando, não apenas para ser exaltado, mas para continuar de pé quando todos estiverem olhando. Isso exige maturidade, solidez e resistência espiritual. A honra de Deus não é leviana. Ele só entrega visibilidade para quem suporta invisibilidade com fidelidade. Ele só levanta publicamente os que permanecem firmes quando ninguém vê. Você quer ser exaltado? Então abrace o treinamento, aceite as lições, engula o orgulho, suporte o silêncio, vença a comparação e não se revolte com o tempo de espera, porque Deus não está atrasado, Ele está te aperfeiçoando. E quando o céu determina que alguém está pronto, ninguém consegue segurar. A recompensa que virá sobre a sua vida será o reflexo exato daquilo que você suportou em silêncio, da fidelidade que você manteve sem plateia, da renúncia que você viveu sem aplausos. A exaltação virá não como prêmio de performance, mas como confirmação de caráter aprovado. Não é injustiça, é treinamento. E os treinados por Deus sempre recebem missões grandes, vitórias públicas e marcas eternas. Pouca gente entende que a unção não é o fim do processo, é o início da prova. Quando Davi foi ungido por Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, ele ainda era apenas um menino, rejeitado, esquecido no campo, ignorado até pelo pai. E ali, entre seus irmãos que nem sequer acreditavam nele, o óleo do céu escorreu sobre sua cabeça. Mas o que veio depois? Trono? Fama? Glória? Não, veio perseguição, veio caverna, veio exílio, veio silêncio. Deus o ungiu no meio de todos, mas o conduziu para um lugar onde ninguém mais o aplaudiria. Porque antes de reinar com justiça, Davi precisaria ser forjado na solidão. Antes de governar sobre outros, precisaria aprender a governar sobre si mesmo. E esse é o padrão de Deus. A unção revela o chamado, mas o deserto revela o caráter.
Davi foi aprovado por Deus no campo antes de ser reconhecido pelos homens no palácio. Ele não precisou de vitrine, só de fidelidade. Não precisou de influência, só de coração alinhado. E mesmo com o óleo escorrendo por sua cabeça, ele voltou para cuidar das ovelhas. Ele não correu para se promover, não usou a unção como desculpa para abandonar a responsabilidade. Ele ficou onde Deus o colocou, até que o próprio Deus o tirasse dali. Isso é humildade, isso é maturidade espiritual. É por isso que Deus confiou a ele uma coroa, porque quem é fiel no curral será fiel no trono. Quem honra no escondido saberá governar no público. Davi foi exaltado na presença de uma nação, mas primeiro foi provado no anonimato. E talvez você esteja exatamente nessa fase, ungido, mas escondido, chamado, mas ignorado, preparado, mas sem oportunidades. Saiba, isso não é atraso, isso é lapidação. O mesmo Deus que mandou o óleo também determinou o tempo. E ninguém pode antecipar o tempo de Deus sem quebrar o processo. Imagine se Davi tivesse tentado pegar o trono à força, se ele tivesse levantado a mão contra Saul, se ele tivesse se cansado da espera, ele teria perdido a honra eterna. Mas Davi escolheu confiar, mesmo sendo perseguido injustamente. Mesmo sendo caluniado, mesmo sendo caçado como criminoso, ele manteve a reverência, porque ele sabia: quem me ungiu vai me exaltar, na hora certa, do jeito certo, diante de quem precisa ver. A história de Davi é a prova de que a preparação sempre antecede a plataforma, e que a fidelidade nos bastidores é o que sustenta a glória nos palcos. Deus não está interessado apenas em te colocar em um lugar de honra. Ele quer que você permaneça lá com integridade. Ele não quer te dar algo que te destrua, mas algo que te transforme em instrumento vivo da sua vontade. Por isso, o processo é longo. Por isso você sente como se estivesse sendo testado todos os dias. Mas esse é o caminho de todo escolhido. Primeiro vem o campo, depois o gigante, depois o deserto, depois o trono. E quem não suporta o campo, não vence o gigante. Quem foge do deserto nunca verá o palácio. Então, se você sente que já recebeu o chamado, mas ainda não chegou a hora, não desanime. Continue sendo fiel com as ovelhas. Continue tocando a harpa quando ninguém aplaude. Continue matando leões e ursos que ninguém vai ver, porque tudo isso está sendo somado no céu. Deus está contando cada passo, cada provação vencida, cada lágrima engolida, cada oração feita sem resposta. E no tempo certo, assim como fez com Davi, ele vai te tirar do campo e te colocar no centro daquilo que ele prometeu. E quando isso acontecer, todos saberão. Não foi talento, não foi sorte, não foi influência, foi Deus. E quem foi provado como Davi será exaltado como Davi, com unção, com honra e com propósito. Você já percebeu como o coração humano anseia por reconhecimento? Queremos ser vistos, valorizados, lembrados. Queremos que alguém diga: você está indo bem, eu te admiro, eu vejo seu esforço. Mas há momentos na caminhada com Deus em que nenhuma voz humana nos confirma. Nenhum aplauso nos encontra, nenhum elogio nos alcança. É como se estivéssemos servindo no escuro, amando sem retorno, obedecendo sem incentivo. E nesse silêncio doloroso, muitos desistem, achando que estão errando, que não são úteis, que não têm valor. Mas hoje o céu te responde: enquanto os homens se calam, eu estou te aplaudindo. Porque o Pai que te vê em secreto celebra cada passo de fidelidade como uma vitória diante do trono dele. Você talvez não tenha recebido honrarias, placas, cargos, curtidas, convites, oportunidades. Talvez você esteja fazendo o máximo e recebendo o mínimo. Mas o que você precisa entender é que o céu não mede com os critérios da terra. O que impressiona os homens muitas vezes não comove o coração de Deus.
E o que os homens desprezam, Deus valoriza com paixão. Ele vê quando você levanta cedo para orar. Ele vê quando você nega a tentação em silêncio. Ele vê quando você escolhe perdoar mesmo ferido. Ele vê quando você honra mesmo sendo desprezado. E cada gesto invisível se transforma em semente espiritual que florescerá no tempo certo. Os céus se levantam em honra a quem permanece fiel, mesmo quando ninguém reconhece. Lembre-se de Jesus no deserto. Antes de curar multidões, ele foi tentado sozinho. Antes de ser aclamado, foi humilhado. Antes de ser exaltado, foi crucificado. E ali, pendurado entre o céu e a terra. Ele foi abandonado pelos homens, mas não foi esquecido pelo Pai. A fidelidade de Jesus no silêncio gerou a maior vitória pública da história. E esse é o modelo do reino. Primeiro você serve sem retorno. Depois você colhe sem limites. Mas entre a semente e a colheita existe o tempo do invisível. E quem entende esse tempo não vive de aplausos, vive de propósito. Hoje, o Espírito Santo te diz: você não precisa ser celebrado pelos homens para ser amado por mim. Você não precisa ser promovido pelas pessoas para ser honrado no meu reino. Eu vejo você. Eu me alegro com você. Eu ando com você. E isso basta. Porque a maior segurança que você pode ter é a de que está fazendo a vontade de Deus. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém aplauda. Os céus estão em festa por cada escolha certa que você faz no secreto. E um dia, essa fidelidade silenciosa se tornará uma exaltação pública tão evidente que até os que te ignoraram terão que reconhecer. Deus está com você. Portanto, não desanime. Continue. Não pare. Insista. Porque o teu trabalho no Senhor não é em vão. Os céus estão contando, e o aplauso que vem de Deus vale mais do que todos os palcos da terra. Chegará o dia em que o mundo inteiro verá o que o céu já sabe. Você foi fiel, você foi aprovado, você foi consistente e por isso será honrado. Porque enquanto ninguém te celebra, os céus te aplaudem. De pé. Há um lugar onde os holofotes não entram, onde o barulho do mundo se cala, onde a performance é desnecessária e o coração encontra repouso. Esse lugar é o quarto. Jesus não escolheu o templo, a praça ou o monte para ensinar sobre oração. Ele escolheu o ambiente mais íntimo, mais simples, mais solitário. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele disse: entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, porque o quarto representa mais do que um espaço físico. É um território espiritual, onde a intimidade substitui a exposição, onde o foco deixa de ser o que o mundo pensa e passa a ser quem Deus é. E quando você escolhe o quarto, você escolhe a presença. O quarto é o lugar do confronto, da cura, da transformação. Ali você tira a máscara, ali você chora sem filtro, ali você confessa o que nem você entende. Ali você é quebrado, restaurado, direcionado. Não existe milagre público que não nasça primeiro de um altar privado. Não existe ministério visível que não tenha raízes profundas em encontros silenciosos com Deus. Porque a autoridade espiritual não é conquistada por esforço humano, mas cultivada na intimidade. O quarto é o lugar onde a unção se forma, onde o coração é alinhado, onde o propósito é revelado. É no secreto que Deus te conhece de verdade. E é lá que você também aprende a conhecê-lo. Muitos estão buscando portas abertas sem antes fecharem a porta do quarto. Querem ser usados por Deus, mas não querem ser tratados por Ele. Querem ser ouvidos pelos homens, mas não têm tempo para ouvir o Pai. Isso explica por que tantos começam bem e terminam vazios. Porque a fonte não está nos púlpitos, mas no quarto. A força não está na visibilidade, mas na presença. E só quem se alimenta no secreto pode sustentar o que virá no público. É no quarto que você ouve a voz de Deus sem interferência. É no quarto
que as estratégias do céu são derramadas. É no quarto que as guerras são vencidas antes de começarem. Você pode até ser esquecido pelos homens, mas se é conhecido no céu, você já tem tudo. E o céu conhece os que amam o quarto, os que oram sem plateia, os que buscam a Deus quando ninguém está olhando, os que preferem a voz do Espírito ao aplauso da multidão, os que não se vendem por visibilidade, porque já foram marcados pela presença. Esses não caem com facilidade, esses não se corrompem com elogios, esses são levantados por Deus, sustentados por Deus e usados por Deus, porque a base deles é íntima, profunda, secreta. Eles construíram no invisível o que o céu vai exaltar no visível. Então, se hoje o céu está te chamando de volta ao quarto, obedeça. Desliga os ruídos, fecha a porta, cai de joelhos, esquece os pedidos, abra o coração. Fala com Deus como quem fala com o Pai, porque é nesse ambiente que Ele te molda, te unge, te prepara. E quando chegar a hora certa, Ele mesmo vai abrir as cortinas, levantar as plataformas e apontar você diante dos homens. Mas enquanto isso não acontece, se apaixone pelo quarto, porque o tempo da intimidade nunca é tempo perdido. É nesse esconderijo que o céu te encontra e é de lá que Deus começa a te exaltar. Em um mundo onde todos querem subir, Deus ainda procura os que sabem se curvar. Em tempos onde o orgulho é vendido como força e a exibição é confundida com autoridade, a palavra continua imutável. Tiago, capítulo 4, versículo 10, declara: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Essa não é uma metáfora, é uma promessa, é uma lei espiritual irrevogável. Os que se humilham são levantados por Deus. Mas aqui não se trata de falsa modéstia ou aparência de humildade. A humildade que o céu responde é aquela que nasce do arrependimento genuíno, da entrega total, da renúncia silenciosa. É aquela que se ajoelha diante de Deus quando o mundo oferece tronos. É aquela que reconhece: sem Ele, eu não sou nada. A humilhação diante de Deus é o solo onde florescem os maiores milagres. Ela abre portas que o orgulho fecha. Ela atrai a graça que o ego repele. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso significa que o orgulhoso não apenas se afasta de Deus, Deus é quem se afasta dele. Mas ao humilde, o céu se inclina, o céu se derrama, o céu se move. Não há coração contrito que Deus rejeite. Não há joelho dobrado em verdade que o céu ignore. E quando você decide se humilhar, mesmo sem entender tudo, mesmo com a alma rasgada, mesmo sem forças, Deus começa a te preparar para uma exaltação que não virá pelas mãos dos homens, mas pela mão poderosa dele. A humilhação verdadeira não é apenas uma postura, é um caminho, é um estilo de vida. É saber pedir perdão, é saber obedecer quando preferia questionar. É servir quando preferia ser servido. É aceitar o tempo de espera sem murmuração. É reconhecer que tudo o que temos vem dele. É parar de tentar provar algo aos outros e começar a agradar somente a Deus. A exaltação que o céu concede não se baseia em performance, currículo ou influência. Ela é resposta direta ao coração quebrantado, aos que choraram em silêncio, aos que se dobraram quando ninguém via, aos que abriram mão da própria vontade para viver a vontade do Pai. E quando essa exaltação chega, ela não precisa de marketing, ela não precisa de aprovação alheia, ela não é temporária, ela é celestial, é legítima, é incontestável, porque foi Deus quem levantou, foi Deus quem abriu as portas, foi Deus quem escreveu a história. E quando é Deus quem exalta, o mundo inteiro vê. Mas ninguém pode impedir, ninguém pode dizer que foi manipulação, que foi sorte, que foi estratégia. Porque a marca do céu estará sobre tudo. A unção será visível, a graça será evidente.
O favor será escandaloso, e tudo isso será fruto de um tempo de joelhos dobrados que ninguém quis ver, de um coração que escolheu se esvaziar para ser cheio, de uma vida que preferiu obedecer no anonimato do que aparecer na desobediência. Hoje, o Senhor te lembra: a tua exaltação não virá da força do teu braço, ela virá da profundidade da tua entrega. O mundo corre atrás de posição. Você vai se humilhar na presença do Rei. O mundo grita por atenção. Você vai escolher o silêncio da adoração. O mundo busca reconhecimento. Você vai buscar a face de Deus. E quando você menos esperar, Ele mesmo vai te levantar. Porque quem se humilha de verdade será exaltado de verdade. Muitos começam bem no secreto. Com lágrimas nos olhos, dobram os joelhos. Com sinceridade na alma, entregam a vida ao Senhor. No início, há força, esperança, constância, mas com o tempo, o coração começa a se cansar. A oração parece não surtir efeito, o jejum parece não trazer resposta, a fidelidade parece não abrir portas. E então surge a maior das tentações espirituais: desistir da intimidade simplesmente porque o palco não chegou. Abandonar o quarto de oração porque a recompensa ainda não veio. Trocar a profundidade com Deus por uma pressa vazia. Mas hoje, o céu te confronta com amor. Não pare, não interrompa aquilo que só floresce com o tempo. Não desista do secreto, só porque a visibilidade ainda não aconteceu. Você pode até estar orando há meses sem ver resposta. Pode estar servindo sem receber honra. Pode estar esperando por promessas que parecem não se cumprir, mas cada momento no secreto é um investimento eterno. Cada lágrima que você derramou diante do Pai não se perdeu. Cada clamor feito no escuro foi ouvido pelo céu. E a palavra é clara: o Deus que vê em secreto vai te recompensar publicamente. Não é talvez, não é quem sabe, é promessa. Mas Deus não trabalha segundo o nosso cronômetro. Ele não se curva à nossa ansiedade. Ele age na hora exata, no cenário ideal, na estação perfeita. E muitas vezes, o que parece demora, na verdade, é proteção. Deus não está te punindo. Ele está te escondendo até que tudo esteja pronto, inclusive você. Lembre-se, os maiores frutos nascem das raízes mais profundas. E raízes não aparecem. Ninguém bate palma para o que está debaixo da terra, mas são elas que sustentam a árvore, são elas que garantem a colheita. Assim é a tua vida com Deus. O secreto que você vive hoje é o que sustenta o futuro que você ainda não enxerga. O altar que você constrói no teu quarto é o que vai sustentar a unção que ainda está para ser derramada. E se você desistir agora, interrompe o processo. Abandona a fornalha antes do ouro brilhar. Sai da caverna antes da coroa. E tudo o que Deus preparou permanece suspenso, esperando um coração que permaneça até o fim. Não se deixe enganar pela pressa do mundo. Os algoritmos mudam, as modas passam, os aplausos cessam, mas o que é construído com Deus permanece. O palco que vem das mãos do Pai não é um lugar de ego, é um lugar de missão. Não é para brilhar, é para servir. E só quem foi fiel no secreto está pronto para esse tipo de exaltação. Porque não se corrompe, não se vende, não se perde. É por isso que o céu te escondeu. É por isso que ainda não aconteceu. É por isso que a promessa ainda não se cumpriu. Porque você está sendo moldado para carregar a bênção sem ser esmagado por ela. Então hoje o Espírito Santo te chama de volta ao quarto, de volta à intimidade, de volta à confiança, mesmo sem aplausos, mesmo sem respostas, mesmo sem portas abertas ainda, porque a colheita do público está sendo regada pela fidelidade no secreto. Continue orando, continue adorando, continue crendo. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu que vai te exaltar, Ele vai. E quando isso acontecer, todos saberão.
Você não chegou lá por influência, por atalho ou por fama. Você chegou porque permaneceu. E quem permanece no secreto será recompensado no tempo certo, diante de todos. O silêncio de Deus é talvez uma das experiências mais desafiadoras da vida cristã. É quando oramos com fervor, jejuamos com entrega, adoramos com sinceridade, e ainda assim tudo parece em silêncio. Não há direção, não há resposta. O céu parece fechado. O quarto ecoa apenas o som da nossa própria voz. E nesse lugar, muitos desistem. Muitos acreditam que Deus os abandonou, que não são ouvidos, que falharam em algum ponto. Mas o que você precisa entender hoje é que no silêncio de Deus nunca significa ausência. Significa construção. É quando você não ouve nada que Deus está preparando tudo. É no tempo onde o céu parece calado que o reino está mais ativo ao seu favor. Em toda a Escritura, o silêncio de Deus antecede momentos gloriosos. Foi assim com José, que passou anos esquecido na prisão até que o faraó o chamasse. Foi assim com Ana, que chorava ano após ano por um filho, até gerar o profeta Samuel. Foi assim com Jesus, que passou 30 anos em silêncio antes de viver 3 anos de ministério público. Porque o silêncio de Deus não é castigo, é um berço de milagres. Ele está construindo maturidade, firmeza, discernimento. Está trabalhando nos bastidores enquanto você se fortalece na fé. Ele te cala para te ensinar a confiar e te esconde para te preparar. É no silêncio que ele planta raízes profundas, para que quando o fruto vier, ele não se perca com o vento. A geração de hoje foi ensinada a temer o silêncio. Tudo precisa ser imediato, tudo precisa ter resposta, tudo precisa ter retorno. Mas com Deus, os processos são mais profundos do que aparentam. Ele não se move pela nossa ansiedade, mas pela sua soberania. E muitas vezes é quando você acha que está parado, que Deus está movimentando tudo ao seu redor. O silêncio te obriga a continuar por fé, não por sensações. E é aí que você amadurece. É aí que você cresce. Porque os que se sustentam mesmo sem ouvir são os que serão capazes de carregar o que o céu tem para entregar. Se Deus está em silêncio, não é porque te deixou, é porque está construindo o que ainda não é tempo de te mostrar. O silêncio de Deus, na verdade, é uma das maiores provas do seu amor, porque Ele sabe o momento certo de falar, o tempo exato de agir. Ele vê além da tua dor, além da tua espera, além da tua oração. Ele enxerga o todo e se cala não para te ferir, mas para te fortalecer. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas continuar confiando, mesmo sem sinais, mesmo sem confirmações, mesmo sem resultados visíveis. Porque a fé que sustenta no silêncio é a fé que recebe no estrondo. E quando o tempo da manifestação chegar, você verá que Deus esteve o tempo todo presente. Ele apenas estava construindo algo muito maior do que aquilo que você estava pedindo. Hoje ele te diz: não confunda meu silêncio com ausência. Estou mais perto do que nunca. Estou apenas moldando tua fé para que ela suporte o que virá. E você não será envergonhado. A promessa não foi esquecida. A resposta não foi cancelada. Ela está sendo trabalhada no secreto e será revelada no público. Porque o Deus que vê no escondido também recompensa à vista de todos. Continue, persevere, creia. O silêncio está cheio de movimento. E quem permanece fiel quando Deus não fala, experimenta o poder quando Deus decide agir. A tua recompensa está sendo construída, com base na tua fidelidade em meio ao silêncio. Há conquistas que impressionam os homens, mas há promoções que só o céu pode conceder. Existem portas que podem ser abertas por influência, estratégia ou contatos. Mas existem lugares que só Deus pode colocar alguém. Porque quando o céu decide promover alguém, não há sistema humano capaz de impedir.
É uma exaltação que não depende de currículo, nem de elogio, nem de reconhecimento terreno. É a resposta divina à fidelidade secreta, à humildade preservada, à integridade mantida quando ninguém estava olhando. E o mais poderoso nisso tudo é que essa promoção celestial não apenas eleva você, ela revela quem Deus é através da sua vida. Muitos vivem em busca da aprovação de pessoas, acreditando que só serão reconhecidos quando alguém importante os validar. Mas Deus nunca precisou da permissão de ninguém para levantar os seus escolhidos. Ele não consulta opiniões, ele não se guia por favoritismos, ele não se impressiona com aparência, ele olha o coração. E quando ele vê um coração reto, sincero, rendido, ele se agrada, ele honra, ele exalta. José foi do calabouço ao palácio sem intermediários. Davi saiu do curral direto para o trono, mesmo sendo o menor. Esther, uma órfã exilada, foi levantada como rainha. Porque todos eles tinham algo em comum. Foram fiéis no anonimato. E quando chegou a hora certa, a promoção veio do céu. Essa é a grande verdade do reino. O que os homens não reconhecem, Deus coroa. E o que os homens promovem sem Deus não permanece. Porque tudo o que nasce da força humana tem prazo de validade. Mas o que vem do céu atravessa gerações, é eterno, é incontestável, é invencível. E isso muda a forma como você lida com a espera. Você não precisa se provar, se exibir, se comparar, se destacar. Você precisa apenas ser fiel. Deus está vendo, Deus está anotando, Deus está te preparando para uma posição que ninguém entenderá como você chegou lá. E será justamente essa falta de explicação humana que comprovará a ação divina. Você não terá que dizer nada. A graça sobre você falará tudo. Talvez hoje você olhe ao redor e veja outros sendo exaltados, recebendo oportunidades, sendo chamados. E no seu íntimo sinta que está sendo deixado para trás. Mas lembre-se, existem promoções que vêm dos homens e há promoções que são assinadas pelo dedo de Deus. Não queira a exaltação errada. Não aceite atalhos. Não negocie o processo. O que é teu não será tirado. O que Deus preparou para você está guardado, reservado, selado. E quando for liberado, ninguém tomará o teu lugar. Porque o céu não se atrasa. E o Pai que vê em secreto sempre cumpre sua promessa. Hoje o céu te diz: você não precisa ser promovido pelas pessoas para cumprir o propósito que eu te dei. A unção que está sobre você é suficiente. A graça que te sustenta é real. E a fidelidade que você demonstrou em silêncio será testemunhada em público. Quando a promoção chegar, e ela vai chegar, não será por esforço, não será por contatos, não será por manipulação, será por propósito, por obediência, por confiança. Você será levantado por Deus, sustentado por Deus e direcionado por Deus, porque existem promoções que só o céu pode dar, e a tua já está a caminho. A vida pode parecer muitas vezes uma longa escadaria, onde cada degrau exige aprovação, contato, influência e indicação. Parece que os lugares de honra foram reservados para quem tem as conexões certas, o sobrenome certo, o rosto certo. Mas quando o céu decide abrir uma porta para alguém, não há sistema terreno capaz de impedir. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, declara com autoridade: o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse é o Deus que te chamou. O Deus que trabalha acima dos currículos, acima dos algoritmos, acima das recomendações. Ele não precisa da permissão de ninguém para te fazer entrar onde você nunca imaginou. Se você já foi descartado por não se encaixar, ignorado por não ser popular, ou subestimado por não ter os contatos certos, receba esta verdade com fé. O que Deus abre para você, ninguém poderá fechar. E Ele não abre por conveniência, abre por propósito.
Ele não consulta o histórico humano, ele vê o coração. Quando ele decide exaltar, ele faz do jeito dele, na hora dele, diante das pessoas que duvidaram de você. E quando essa porta celestial se abre, ela escancara com autoridade. Nem inveja fecha, nem perseguição segura, nem estratégia maligna é capaz de travar o que Deus destrancou com uma palavra só. José não tinha amigos no palácio. Davi não fazia parte da elite política. Ruth era estrangeira. Esther era órfã. Nenhum deles foi promovido por influência humana, mas todos foram posicionados por uma decisão divina. Porque o céu não trabalha com favoritismo, mas com fidelidade. E Deus está vendo o quanto você tem sido fiel, mesmo quando tudo está fechado, mesmo quando não há oportunidades, mesmo quando portas se trancam na sua cara, mesmo quando você não entende o porquê das recusas. Mas o que você ainda não vê é que o céu está criando a porta certa. E quando ela for aberta, não será mais um caminho qualquer. Será a confirmação de que a mão de Deus está sobre você. Por isso, não se desespere pelas portas que os homens fecharam. Nem se humilhe para entrar em espaços onde Deus não te quer. Muitas portas se fecham por proteção. Muitas recusas são livramentos. E muitas ausências de contatos são evidências de que a glória virá diretamente do trono, sem interferência humana. Deus quer que, quando acontecer, você saiba que foi Ele, que ninguém roube a glória, que ninguém diga, foi porque eu ajudei, que ninguém tome o crédito, porque o céu vai fazer questão de te levantar, sem ajuda externa visível, para que a tua exaltação seja o testemunho da sua fidelidade. Hoje Deus te diz, eu sou aquele que abre o que ninguém pode fechar. A tua porta não está em mãos humanas. A tua resposta não depende de conexões humanas. Você não precisa conhecer alguém influente. Você precisa conhecer a vontade de Deus. E se a vontade dele for te exaltar, o universo inteiro pode tentar impedir, mas vai acontecer. A porta que ele abriu será o palco da tua fidelidade. E será também o lugar onde você dirá, com lágrimas nos olhos, Senhor, valeu a pena confiar no invisível. Porque quando Deus abre, ninguém fecha, nem por inveja, nem por incredulidade, nem por ausência de contatos. O que é teu no céu, ninguém toma na terra. Deus não exalta para a vaidade, Deus exalta para testemunho. Quando Ele decide te levantar publicamente, não é para te exibir, é para usar a tua história como um espelho da fidelidade dEle. E esse testemunho que virá diante de todos não será fabricado, nem forçado, nem maquiado. Ele nascerá diretamente da tua fidelidade em secreto. O que você viveu entre quatro paredes, o que você suportou em silêncio, o que você ofereceu sem ser visto, tudo isso será transformado em palco de glória. Não para que a tua imagem brilhe, mas para que a presença de Deus seja vista em cada detalhe do teu caminho. A tua fidelidade, quando ninguém te ouviu, se tornará a voz que muitos escutarão. As tuas orações não respondidas na hora certa serão a mensagem viva de que Deus não falha. O teu processo, que parecia injusto, será a prova de que Ele trabalha no silêncio. Você não será conhecido pelo que conquistou, mas pelo quanto confiou. Você não será lembrado pelo que teve, mas pelo quanto permaneceu. E esse é o verdadeiro testemunho. Uma vida que aponta para Deus. Uma vitória que não deixa dúvidas sobre quem foi o autor. Um favor que deixa claro que foi o céu que assinou. Talvez hoje você esteja se perguntando se tudo isso vai valer a pena. Se o tempo escondido vai gerar frutos. Se a solidão vai resultar em honra. Se o que você plantou no invisível um dia será visível. E Deus te responde com convicção. Vai sim, porque eu vi tudo. E eu sou galardoador dos que me buscam em espírito e em verdade. O testemunho que será revelado vai inspirar vidas, restaurar lares, reacender esperanças.
Porque as pessoas verão que você não chegou por influência, nem por sorte, nem por aparência. Você chegou pela fidelidade, pela fé, pelo joelho dobrado e pelo coração rasgado diante de mim. E saiba, quanto mais profunda é a fidelidade, mais forte é o testemunho. Quanto mais longa a espera, mais poderoso o impacto. Quanto mais dolorosa a prova, mais incontestável será a vitória. Deus está escrevendo com detalhes o roteiro da tua exaltação. E quando ela acontecer, será impossível negar. O Senhor esteve contigo o tempo todo, por isso não despreze o tempo do secreto. Não murmure por não ser visto. Não se compare com os que chegaram por atalhos, porque os que sobem por atalhos caem com o tempo. Mas os que sobem com Deus permanecem para sempre, e não apenas permanecem, se tornam fonte de vida para outros. Então, guarda isso. A exaltação de Deus sempre tem propósito maior. Quando Ele te levantar, Ele vai usar tua boca, tua história, tuas marcas para curar, consolar e direcionar outras vidas. Seu testemunho não será sobre você, será sobre Ele. Sobre como Ele pega anônimos e transforma em mensageiros. Como Ele pega rejeitados e transforma em colunas. Como Ele pega os que ninguém viu e os transforma em sinal da sua fidelidade. Continue sendo fiel no secreto, porque a tua fidelidade está gerando algo eterno e em breve o mundo verá, não quem você é, mas quem Deus é através de você. Você olha ao redor e tudo que vê são portas fechadas, oportunidades indo para outros, promessas que parecem estagnadas. Enquanto isso, dentro de você, uma chama ainda arde. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que existe algo grande reservado. Mas a realidade atual não combina com a revelação que você recebeu. E aí vem o pensamento cruel. Será que Deus me esqueceu? Mas hoje o céu te responde com força. Eu não te esqueci. Eu te escondi. E há uma diferença gigantesca entre estar esquecido e estar escondido. O esquecido é ignorado. O escondido é protegido. O esquecido é abandonado. O escondido é guardado. E você está guardado por um propósito. Deus não expõe guerreiros despreparados. Ele não entrega promessas a corações imaturos. Ele não coloca luz sobre quem ainda não está pronto para o peso da visibilidade. Por isso, Ele te esconde, como escondeu Moisés por 40 anos no deserto, como escondeu José na prisão, como escondeu Davi entre as ovelhas, como escondeu Jesus por 30 anos antes do primeiro milagre, porque o esconderijo é o laboratório da glória. É onde Deus forja caráter, alinha intenções, sara feridas invisíveis, fortalece o espírito e derruba o ego. É onde o vaso é moldado para suportar o óleo que virá. E se Deus ainda não te colocou no centro da promessa, é porque Ele está cuidando para que você não perca o que vai receber. O céu não está ignorando você. Ele está blindando você. Existem ataques que ainda não vieram porque você está fora do radar. Existem armadilhas que ainda não surgiram porque você está protegido. Existem pessoas que ainda não te cercaram porque Deus te manteve fora do alcance. Tudo isso é graça. Tudo isso é amor. Tudo isso é propósito. E quando o tempo certo chegar, você não precisará se apresentar. O próprio Deus vai te revelar. Ele vai te levantar de onde ninguém imaginava. Vai te colocar em lugares que ninguém previa. E quando isso acontecer, todos saberão que não foi você quem se empurrou. Foi o céu que te liberou. Enquanto isso, aproveite o esconderijo. Use esse tempo para mergulhar na palavra, fortalecer o espírito, desenvolver intimidade com o Pai. Porque o tempo de exposição exige mais estrutura do que brilho. A pressão da visibilidade só pode ser suportada por quem foi testado no silêncio. E Deus te ama tanto que prefere te manter escondido do que te ver quebrado pela exaltação precoce.
Ele te ama tanto que prefere te frustrar agora para te preservar depois. Ele te ama tanto que prefere ver você em lágrimas no secreto do que perdido nos palcos que o ego deseja. Então respire fundo e confie. O céu sabe o que está fazendo. Você não está atrasado. Você não está fora. Você não foi deixado para trás. Você está em preparação silenciosa para um propósito glorioso. E quando Deus te tirar do esconderijo, será impossível ignorar. Será evidente, será honroso, porque quando o céu revela alguém que ele mesmo escondeu, o mundo inteiro reconhece. Isso só pode ser Deus. O mesmo Deus que te viu no escuro vai te honrar na luz. O mesmo Pai que te consolou no secreto vai te recompensar diante de todos. E quando esse dia chegar, porque nele vai chegar, até os que zombaram, criticaram, desprezaram, duvidaram, terão que reconhecer que a mão de Deus estava sobre você. Vai ser como diz o Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus não apenas vai te exaltar, Ele vai fazer isso de maneira tão clara, tão pública, tão incontestável, que até aqueles que torceram pela tua queda terão que assistir à tua vitória. E não haverá espaço para dúvidas. Foi Deus. Você não precisará se justificar, não precisará contar o que passou, não precisará provar que é merecedor. A tua história vai falar por você. O processo que você suportou em silêncio será a base da autoridade que ninguém vai questionar. As lágrimas que ninguém enxugou serão as mesmas que brilharão como testemunho vivo de que valeu a pena confiar, valeu a pena orar, valeu a pena permanecer. Porque quando Deus decide exaltar, Ele faz de forma que ninguém possa interromper. Ele não consulta inimigos. Ele não pergunta aos críticos, ele simplesmente faz. E quando ele faz, até os que viraram as costas serão obrigados a assistir de pé. Não haverá vaidade na tua mesa, haverá presença. A glória não será tua, será dele. E mesmo assim, ele vai te sentar ali, vai te honrar, vai te vestir com vestes novas, vai restaurar o que foi perdido, vai devolver a voz que te calaram, vai colocar coroa sobre a cabeça que foi abaixada por tanto tempo, e você saberá que tudo o que viveu não foi em vão. O silêncio, a dor, o anonimato, a espera, tudo foi parte de um plano maior. Tudo foi investimento eterno. Tudo foi construção invisível para uma recompensa visível. E ela virá. Não por merecimento humano, mas por fidelidade divina. Prepare-se, porque quando Deus disser é agora, não haverá argumento contrário. Não haverá porta trancada. Não haverá inimigo com força suficiente. Ele vai te exaltar de tal maneira que até os que disseram não vai dar em nada, vão ter que reconhecer, Deus estava com ele o tempo todo. O teu testemunho será resposta para muitos. E tua exaltação será ponte para outros. Porque Deus vai te levantar não só para te honrar, mas para mostrar o que Ele faz com quem não desiste, com quem o busca, com quem é fiel. A mesa será posta, a presença será dele, a glória será só para Ele, mas o lugar será seu. Não tenha medo de quem te ridicularizou. Não se entristeça por quem não te apoiou. Quando Deus te exaltar, até eles vão ver. E o mais lindo é que o teu coração, já moldado pelo secreto, não buscará vingança, mas reconciliação. Não vai ostentar, vai servir. Porque quem foi processado por Deus não se corrompe com a vitória. E quem foi escondido por Deus não se perde na exposição. Você chegou até aqui porque confiou. Agora Ele vai te colocar onde todos verão. E quando perguntarem como isso aconteceu, você vai sorrir e responder com verdade. Foi no quarto, foi no secreto, foi Deus.